Olha só, é importante. Joaquim Barbosa é um tema importante pelo seguinte. Primeiro, lembrar que o Joaquim Barbosa foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal por... Alguém me lembra aqui? Zoe? Lula. Nomeado por Lula. Falei já isso. Então, apoiou. E na eleição passada, na última eleição, ele esteve neutro ou apoiou alguém? Apoiou Haddad. Então não tem grandes novidades aqui nesse sentido. Agora, eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo em casa, e talvez até você, Paulo, fique surpreso quando eu disser o seguinte. Joaquim Barbosa é um dos grandes responsáveis pela falência institucional que o Brasil vive. Você vai falar assim, poxa, mas Joaquim Barbosa? Vai falar, é sim. Pelo conceito de moral hazard, ou risco moral. Quando o Joaquim Barbosa, relatando o processo do Mensalão, que demorou para um escambau, esse foi o primeiro ponto, a justiça não agiu de forma rápida, mas quando ele vai, naquele momento, e inocenta, ou sequer acusa o Lula, naquele momento o Brasil se afunda. Por quê? Porque em 2004, 2005, quando o PT monta o esquema de compra de votos do parlamento, o chamado Mensalão, que eu espero que os petistas não digam que não existiu, eu espero pelo menos, o que o PT estava fazendo? Ele estava desviando dinheiro de empresas estatais, através de publicidade, mas ele estava desviando dinheiro de empresas estatais para comprar apoio político. E com isso, subverter a República. Porque uma vez que os parlamentares votavam não mais com base nas suas convicções ou com orientação dos seus partidos, e sim subornados pelo Poder Executivo, ora, neste momento, a República não funcionava mais, você não tinha mais a separação de poderes. Esses mesmos parlamentares, depois, aprovavam a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais estão aí até hoje. Ora, os poderes pararam de funcionar naquele momento. Todas as pessoas, ou muitos dos que foram eleitos naquelas eleições e de lá para cá, foram eleitos de forma ilegítima, utilizando dinheiro desviado de corrupção, concorrendo de forma desleal nas eleições. E isso esculhambou o processo. Quem era o grande beneficiário desse sistema? Ora, compra de votos, o grande beneficiário é o Poder Executivo. Quem é o grande beneficiário do crime? O líder, o chefe do Poder Executivo, que era quem? Lula. O que o Joaquim Barbosa fez? Inocentou, ou pelo menos deixou de julgar, para ser correto, o Lula. Quando ele deixa de julgar o Lula, não aceita a acusação contra o Lula, não lembro exatamente qual foi o instrumento jurídico usado na época, mas o fato é que o PT se sentiu livre para repetir o esquema. E o Petrolão foi um sistema mais sofisticado do Mensalão. E a República se subverteu novamente. Se naquele momento Lula tivesse sido, como principal beneficiário do crime, condenado de forma exemplar, as instituições brasileiras teriam funcionado e nós não estaríamos no caos que vivemos hoje. Mas não, Joaquim Barbosa, não sei se por gratidão, ou às vezes até por um senso imbecil de tenho que preservar a instituição da presidência da República para evitar traumas, depois o povo resolve isso nas urnas, não puniu o principal beneficiário do crime. E aí nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje. O moral hazard criado, o risco moral criado naquele momento pelo péssimo julgamento do Mensalão, que não condenou o principal beneficiário, que nos levou a esse caos que nós vivemos hoje em dia. E eu acho que o que ela estava ilustrando, e estava ilustrando bem, é como hoje fica muito claro, né? Naquele momento, se eu não me engano, na eleição de 2010, foi 2010? Não me lembro qual foi a eleição, que nós chegamos a achar que o Joaquim Barbosa seria um candidato da direita. Não sei se vocês lembram disso. As pessoas botavam Joaquim Barbosa de Batman, paladino da justiça, de o grande defensor da direita. E no final das contas, olhem as pessoas que nós dizíamos e achávamos que eram a direita. Joaquim Barbosa está aí fazendo o apoio a quem está fazendo já há algum tempo. Você tem o Alckmin agora, Fernando Henrique, todas as pessoas que eram colocadas como direita no Brasil, é a ideia aí do Teatro das Tesouras, né? Todas as pessoas que eram colocadas como direita no Brasil, na verdade, eram
farinhas do mesmo saco. E eu não falo isso para colocar todo mundo no mesmo, no lado da esquerda. Não, eu falo isso porque vejam as ideias, vejam quais são as propostas que essas pessoas discutem, vejam quais são os discursos que elas defendem. Ora, será que essas pessoas têm valores associados ao que é considerado de direita, de liberdade do indivíduo, de proteção da família, dos valores tradicionais? Veja essa do direito constitucional à defesa. Veja se essas pessoas compartilham desses direitos. E não compartilham. Essas pessoas não compartilham dessa visão. Compartilham da visão de um Estado forte, agindo cada vez mais contra o interesse do cidadão. E isso fica bastante claro quando nós assistimos mais um desses apoios ao Lula.